No norte da Ucrânia, a 16 quilômetros da fronteira com a Bielorrússia, existe uma cidade que deixou de ser um lar para 14 mil pessoas, se tornou uma cidade fantasma e levará milhares de anos até que seja habitável novamente. A cidade de Pripyat foi o assentamento escolhido para centenas de trabalhadores da usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin nos arredores de Chernobyl. Em 26 de abril de 1986 ocorreu o mais grave acidente nuclear da história, devido à explosão de um de seus reatores após uma cadeia de falhas no sistema de segurança. Se tratava de uma das centrais mais importantes daquele tipo na época, e nesse dia realizavam uma simulação de corte de energia. O objetivo era observar a cidade de um dos reatores com fluxo limitado de energia, mas o que no início seria uma tarefa de rotina se tornou o início de um verdadeiro pesadelo. A simulação prosseguiu normalmente até que ocorreu um apagão em uma das fábricas, o que o obrigou a ser adiado para a noite. Porém, o pessoal do turno noturno não havia recebido um treinamento específico a respeito. Um dos reatores sofreu uma redução de potência e foi temporariamente desativado. Embora os trabalhadores tenham conseguido estabilizá-lo às 1h24 na madrugada, o reator sofreu um acúmulo de hidrogênio em seu interior, causando duas explosões. A fumaça gerada pela primeira explosão destruiu o teto de concreto e a segunda apenas agravou as circunstâncias. 2 pessoas morreram no local e a radiação foi liberada rapidamente quando os serviços de emergência chegaram no local. Um perímetro de 30 km de segurança foi isolado, conhecido como Zona de Alienação ou Zona Morta. Apesar de a mídia não ter noticiado o acontecimento em detalhes, um alarme internacional foi acionado após a detecção de radioatividade em pelo menos 13 países europeus. Mesmo sob as terríveis condições, os 130 mil residentes das cidades próximas não foram evacuados até 36 horas. Após o acidente, mais de 1.000 pessoas receberam pesadas doses de radiação, causando morte direta a 29 delas. As autoridades ucranianas iniciaram um plano de emergência e jogaram uma mistura de materiais no núcleo dos reatores para conter a radiação. Eles também cavaram um túnel abaixo do reator que foi preenchido com concreto para evitar que afundasse. Por fim, foi ordenada a construção de uma estrutura para envolver o reator e isolá-lo do lado de fora, chamada sarcófago, que conteria a radiação por 30 anos. No entanto, as consequências ambientais foram desastrosas. A radioatividade se espalhou por grande parte da Europa, contaminando um perímetro de 5 milhões de pessoas. 2 dias após o acidente, níveis de radioatividade em Berlim estavam 2 vezes mais fortes do que o normal. A área de Pripyat foi destruída e todos os vestígios de vida desapareceram. Apesar de todos os esforços para minimizar o desastre, as consequências do acidente de Chernobyl ainda perduram até hoje. Embora apenas 31 mortes diretas tenham sido registradas oficialmente, quase meio milhão de pessoas foram gravemente afetadas. Muitas delas desenvolveram diferentes doenças, como câncer, e diversas mulheres deram à luz a crianças mal deformadas. No entanto, existiam consequências a longo prazo para a saúde e o ambiente que são difíceis de contabilizar. Algumas estimativas afirmam que a explosão foi 500 vezes maior do que causada pela bomba atômica de Hiroshima em 1945. Em novembro de 2016, 30 anos após a tragédia, foi inaugurado um novo sarcófago, que deve conter radiação por pelo menos 100 anos. No entanto, vai demorar mais para a natureza se recuperar. Até agora, apenas algumas famílias ousaram retornar às suas proximidades, apesar das advertências do governo. Apenas o turismo parece se beneficiar de Chernobyl, um lugar onde o tempo parece ter congelado para sempre.